sobre pessoas difíceis. Quem que são essas pessoas difíceis? De que forma que ela nos atinge e o que acontece depois que nós nos sentimos atingidos? Quem que são essas pessoas difíceis? São todas aquelas pessoas que nos colocam para baixo, que fazem críticas de forma agressiva, que sempre duvidam da gente, que sempre tendem a nos colocar para baixo. Essas pessoas são pessoas difíceis da gente conviver. E muitas vezes a gente vive convicções paralisantes, como por exemplo, não vejo a hora de ficar livre dessa pessoa. Se eu pudesse, eu excluir ela da minha vida. E por que acaba sendo paralisante? Porque é um desejo que muitas vezes é difícil até de realizar. Por quê? Porque muitas vezes, eu não diria nem muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, essas pessoas que a gente permite até então que nos atinjam, elas estão dentro da nossa família, dentro do nosso convívio, às vezes no trabalho também. Então são pessoas que, se você ficar na ideia, se eu ficasse livre dessa pessoa, se eu não tivesse que conviver, você só perde tempo. Então eu vou te ensinar aqui o que você pode fazer para que essas pessoas não te afetem com a gravidade que elas te afetavam até então. Essas pessoas muitas vezes trazem dor. Por quê? Porque nós chateamos, nós entristecemos, muitas vezes nós ficamos feridos. E seria tão bom se fosse por pouco tempo, mas muitas vezes essa chateação, ela dura dias, semana, meses e em alguns casos até anos, né? Lembra daquela pessoa que foi agressiva com você, estúpida com você? Você lembra dela depois de muito tempo. Eu costumo até brincar que a gente até dorme com a pessoa. Por quê? Porque a gente leva aquele problema, muitas vezes, sempre para a nossa cama. Na hora que a gente vai dormir, a gente pensa, a gente fica remoendo aquela situação. E aí a gente acaba por paralisar a vida, porque a gente fica incomodado demais. E isso é muito sério e acontece na vida de todos nós. Então aqui eu vou te falar que você tem duas possibilidades: ou permanecer chateado, chateada e remoendo aquilo, e sempre que você vê a pessoa te dá até aquele mal-estar, né? Porque acontece. Muitas vezes quando eu vejo alguém que coloca minha energia para cima, que é uma pessoa construtiva na minha vida, eu me alegro demais. Quando a gente vê alguém que só nos joga para baixo, com críticas, colocação de medo, de julgamento, a gente fica até um pouquinho com pânico de ver aquela pessoa, dá um mal-estar a hora que a gente vê. Então você tem dois caminhos: ou continua com essa chateação, chateado, entristecido, com mal-estar sempre que vê a pessoa, e às vezes você vê a pessoa diariamente porque ela é do seu convívio, ou você começa a ter uma nova postura. Quando eu comecei a ter essa nova postura, a minha vida melhorou demais. Por quê? Eu falei assim, chega, isso já tá demais. Sempre tem aquela pessoa que parece que ela vai dando ferroadas quase diárias na gente. E é muito ruim a gente se sentir mal a todo momento, né? Já é ruim a gente se sentir mal. Imagina a todo momento com as colocações das pessoas. Aí eu comecei a parar de querer agradar. Por quê? Porque a pessoa que ela é difícil demais, que ela nos critica muito, a nossa tendência é fazer tudo por essa pessoa para ver se a pessoa aceita a gente do jeito que a gente é, ou se a pessoa muda até o ponto de vista dela. E muitas vezes ela não muda, então não adianta você fazer tudo pela pessoa. Então eu parei de fazer tudo pela pessoa, eu comecei a me perceber, peraí, o que eu tenho de valor? E isso foi abrindo várias possibilidades na minha compreensão. O que eu queria mais é entender como é que as coisas funcionavam e buscar uma evolução. Então eu parei de me incomodar e com isso, consequentemente, a minha chateação, a raiva que eu sentia, ela não durava por semanas. E isso já foi positivo, porque quando eu lembrava da Gihan lá atrás,
Ah, se alguém me fizesse uma raiva ou me deixasse chateada e triste, nossa, às vezes aquilo durava semanas. Então eu já fui percebendo o quê? Que não durava muito tempo. Depois com isso eu fui cada vez praticando, porque na vida tudo é prática, não acontece de uma hora para outra. Eu fui praticando e fui percebendo que durava um dia apenas. Depois eu fui praticando o que eu tô colocando aqui para vocês e vi que às vezes durava um turno, mas eu não ia dormir com aquilo. Porque eu sabia que se eu dormisse com aquilo eu ia ter insônia, meu sono ia ser agitado, eu ia acordar à noite, eu ia ter dificuldade para dormir. E quando a gente tem insônia, mas tudo desanda. A gente perde concentração e outras coisas mais, que num outro vídeo eu explico. E aí, isso foi ficando mais leve, é como se eu me blindasse dessas pessoas que só nos colocam para baixo. Porque uma coisa é a pessoa ser sincera com você, dizer que não tá bom tal coisa, ou ser bem verdadeira. Outra coisa é aquelas pessoas que fazem de tudo para te ferroar. Sabe aquelas pessoas que fazem tudo para te jogar para baixo? Isso eu não queria mais para minha vida. Então eu pratiquei essas novas posturas e foi muito positivo. A solução disso tudo, que as pessoas difíceis na minha vida, elas até não diminuíram, mas elas não têm o impacto que tinham antes. Então eu comecei a ver nas pessoas difíceis como professores. Como assim, Gihan, professores? Professores porque elas me ajudavam a ver como que eu estava alinhada com a vida. Se numa agressividade delas, elas me afetavam demais, eu falava assim, opa, Gihan, você está precisando trabalhar isso em você. Por que está te afetando tanto? Então, quando a gente faz perguntas para a gente mesmo, isso nos ajuda a ampliar o campo de percepção. E aí eu via o que eu estava precisando mudar. Ou então, quando essas pessoas iam para me afetar e eu não me afetava mais tanto, eu me alegrava com a minha postura. Eu falei assim, olha, você está joia no aprendizado. Então, elas se tornaram meus professores no sentido de me ensinar e no sentido também para que eu percebesse como está minha vida, como eu tinha melhorado em alguns aspectos, como talvez eu precisasse melhorar em outros. Então eu aprendi pode parecer até loucura, mas eu aprendi a agradecer essas pessoas. Quando elas vêm, eu já sei que postura tomar, o que fazer. E isso me ajuda a blindar e isso me ajuda demais a minha energia não zerar. Porque essas pessoas, né, às vezes não é nem um desejo delas, mas elas acabam zerando muitas vezes a nossa energia. Porque é como se a gente ficasse com desânimo, apático ou apática diante da vida. E isso nunca é bom. Desejo que essa dica seja útil a você. Comente aqui, compartilhe e se inscreva no canal, conheça o canal. Paz e luz a todos.